Olá, muito bom dia, saúdo a todos e todas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando esse culto que é em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom que você está conosco, você que está em sua casa, com a sua família. Te convido nesta manhã para estar conosco, celebrando também culto a esse nosso Deus, esse Deus maravilhoso. Por isso, eu quero saudar a todos com a palavra do Salmo 145, versículos 1 até o 8, que diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Queridos, essa palavra é tão verdadeira que nós hoje experimentamos o testemunho de gerações anteriores que também experimentaram o amor de Deus. Imaginem só se não tivéssemos o registro de tudo o que o povo de Deus viveu no Antigo Testamento, também no tempo em que Jesus viveu entre nós e também os primeiros atos dos seus discípulos, daqueles que o seguiam. Esses registros fazem com que nós hoje também possamos ouvir e experimentar o amor de Deus através da sua palavra. Deus inspirou pessoas a testemunhar, a registrar os seus feitos, de geração em geração. Assim nós hoje também podemos ouvir essas palavras e também temos a responsabilidade de passar para a próxima geração isto que nós aprendemos e isso que nós vivemos com o nosso Deus. Que bom que nós temos um Deus maravilhoso, alguém que podemos louvar e engrandecer. Assim também queremos ter um momento de oração agora, deixando também esse tempo de culto para que o nosso Deus nos guie. Querido amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de culto. Obrigado porque nós podemos nos reunir também em Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra vem de geração em geração. Pessoas lá no início testemunharam, registraram os atos e também os Teus feitos. Obrigado, Pai, porque nós podemos hoje experimentar também deste Teu amor. Obrigado, Pai, também porque Tu ages em nossas vidas, em nossos dias. E também porque nós também temos os nossos testemunhos, as nossas histórias a compartilhar com os nossos próximos. Assim também, Senhor, nós somos gratos por esse tempo que vamos ter aqui. Também te pedimos, Senhor, que Tu estejas nos guiando, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja nos mostrando a Tua vontade para nós. Que também possamos ter esse tempo onde nós experimentamos da Tua palavra, onde nós vamos nos alimentar daquilo que vem de Ti. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, eu sou a tia Iris. Hoje eu vim contar a história de Timóteo, um menino que cresceu no caminho do Senhor. Desde pequeno, Timóteo ouvia falar sobre Deus e como Deus cuidava do seu povo. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd ensinaram a ele a andar no caminho do Senhor. Sua mãe sempre dizia que era importante agradar a Deus, obedecer, ser fiel, respeitar e ajudar as pessoas. Timóteo foi crescendo e se tornou um rapaz que crescia nos ensinamentos de Deus. Certo dia, Paulo chegou na cidade e falou de Jesus. Timóteo e sua família aceitaram a Jesus e se tornaram amigos de Paulo. Paulo pediu para Timóteo ser seu ajudante. Assim, Timóteo se tornou um missionário dedicado e fiel. E os dois viajavam por muitas cidades e países diferentes, falando do amor de Deus e ajudando as pessoas. Crianças, leiam a Bíblia e orem todos os dias, porque a palavra de Deus nos ensina como ser obedientes e fiéis. Crianças e pais, ainda quero deixar para vocês o versículo de Provérbios 22:6, que diz: Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Assim como Timóteo levou a palavra de Deus, que você possa fazer o mesmo. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. Nesse momento, quero então passar para a palavra do dia de hoje. Palavra que encontramos em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 30. Eu gostaria de iniciar, antes de fazer a leitura, de fazer uma pergunta. O que é viver para você? Qual é o sentido da vida? Viver para você é ter um emprego? Viver para você é ter família? Viver para você é ter dinheiro, bens? Talvez você diga: viver para mim é ter saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O que de fato faz sentido para a nossa vida? O que é viver? Paulo, o apóstolo de Cristo, quando escreve a sua carta à igreja de Filipenses, ele traz aqui algo muito significativo e algo que nos faz pensar. Ele começa dizendo assim no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Queridos, Paulo traz aqui, no início da sua fala, algo interessante. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Parece até estranho. Como pode um homem dizer que morrer é lucro? Quando nós nos deparamos com a morte, é natural e quase certo que nós temos medo. É quase certo que quando alguém nos deixa, nós sofremos, nós nos entristecemos. É verdade que nós sofremos pela ausência e a saudade que aquela pessoa, aquele ente querido nos deixa. Mas também sofremos porque entendemos que a vida ali é dada um basta. Aquela pessoa não tem mais o que fazer. É tirado dela a oportunidade de continuar a viver. Porém, na fé cristã, não é isso que nós entendemos. Na fé cristã nós temos uma resposta diferente e Paulo traz aqui algo muito interessante, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está dizendo aqui que a sua vida é baseada em Jesus Cristo. Que a sua vida fora de Jesus Cristo, fora da caminhada com Cristo, não faz sentido nenhum. E que a sua vida em Cristo traz a Ele lucro na hora de morrer, na hora da sua partida. Quem de nós pode com frieza e tranquilidade de dizer, morrer é lucro, eu estou preparado? Mas queridos, tenha certeza de que quem pode dizer que está preparado para partir, tem paz no coração. E essa paz não é encontrada em qualquer lugar. Essa paz nós encontramos em Jesus Cristo. Desse Cristo que Paulo diz que viver é viver com Cristo. A vida é toda com Cristo. Aí sim, teremos a certeza de que o morrer é lucro. Paulo fala aos seus irmãos na igreja de Filipenses, escrevendo a sua carta de dentro da prisão. Ele está preso lá por causa de pregar o evangelho, por causa de crer neste Cristo, por causa de viver com este Cristo. E esse mesmo homem que está preso, ele escreve a sua carta a esta igreja dizendo por várias e várias vezes: alegre-se no Senhor, alegre-se em Jesus Cristo. Como pode, irmãos? Como pode alguém sendo preso? Como pode alguém sendo perseguido? Como pode alguém sendo agredido pela sua fé dizer alegre-se nessa fé em Jesus Cristo? Se olharmos um pouco para a história de Paulo, nós percebemos o porquê disto. Paulo era alguém temente a Deus, porém, anos antes, ele era um perseguidor de cristãos. Ele entendia que Jesus Cristo era um impostor, um mentiroso, pois Jesus Cristo se dizia filho de Deus e para Paulo isso não fazia menor sentido. Ele entendia que estava agradando a Deus perseguindo cristãos, colocando cristãos na prisão. Até no momento em que o próprio Jesus Cristo vai até Paulo. E este encontro com Jesus Cristo transforma a vida de Paulo. Paulo deixa de ser um cumpridor da lei, deixa de ser alguém que entendia que agradava a Deus, cumprindo a lei e perseguindo cristãos, para agora viver com esse Cristo. Paulo enxergou quem de fato é esse Jesus Cristo. Paulo veio a compreender que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, que de fato agora ele tinha encontrado um verdadeiro sentido para a sua vida, um Salvador. Paulo sabia que mesmo tentando cumprir a lei de Deus, ele não conseguia agradar a Deus, porque ele ainda continuava um homem falho. Mas agora em Jesus Cristo, o seu pecado é enterrado junto com Jesus Cristo. E a ele é dada uma nova vida em Cristo. E ele pode dizer que viver é Cristo, mas morrer é melhor ainda. Paulo tem a certeza de que o mundo em que vivemos
não pode dar nada comparado àquilo que vamos experimentar na eternidade. Paulo sabe que todo o estudo que ele tinha não lhe dava nada na eternidade, não lhe garantia nada na eternidade. Paulo entende que todas as suas práticas, todas as leis que ele cumpriu, se tivesse sido colocado numa balança, não lhe garantia salvação. Paulo também entende que nada nesse mundo pode nos dar uma alegria, nem as nossas terras, nem a nossa família, nem o nosso emprego, nem a nossa casa, nem o nosso carro não podem nos dar alegria. Podem sim, por vezes, nos trazer dor de cabeça, ansiedade, preocupação. Vivemos correndo atrás dessas coisas. Queremos mais e mais. Mas do que isso nos importa? Para onde isso vai nos levar? Ter bens não nos traz a alegria verdadeira. Não nos traz salvação. Não nos traz uma vida eterna com Cristo. Por isso Paulo diz: eu sigo vivendo a minha vida com Cristo. Eu estou dividido. Se eu pudesse escolher, eu escolheria a morte. Pois através da morte eu já estaria de fato na eternidade com Cristo. Mas por enquanto que ainda não vou, eu vou me dedicar a continuar pregando o Evangelho, a dar frutos. Eu vou continuar na obra, naquilo que Jesus me chamou a fazer. Queridos, uma das certezas que nós podemos ter é que tudo o que nós vamos acumular nessa vida, nada disso podemos levar, senão a nossa fé em Jesus Cristo apenas. É a única coisa que nós podemos levar que nos garante a salvação. Nós não poderemos levar a nossa família conosco. Nós não poderemos levar a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens. Mas sim, a nossa fé nos garante uma casa, uma morada celestial. Jesus diz: eu vou preparar lugar na casa do meu Pai, e eu voltarei para buscar os que são os meus. Por isso que Paulo tem a plena certeza de que, se ele pudesse escolher entre continuar nesse mundo e morrer logo, ele escolheria com toda certeza a morte, porque ele sabe que a vida eterna é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. Queridos, eu não sei você, nesta manhã, o que você está pensando. Eu não sei o que você responde quando você ouve alguém perguntar o que é viver. Mas, se a mensagem que eu posso dar a você, e a mensagem que você pode receber nesta manhã, é a mensagem de que viver uma vida digna, uma vida de bênçãos, uma vida com paz, uma vida de alegria, é viver com Cristo, é viver na sua vontade, é viver desprendido daquilo que o mundo oferece, é viver sem buscar a ganância sobre as coisas, é viver pensando na eternidade também. Paulo diz: por enquanto que eu estiver aqui, eu vou me dedicar a esta vida, a servir o meu Senhor. Mas com toda certeza, o lucro da morte é muito maior. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui, testemunhando aos seus irmãos, é que nós não devemos temer as dores desse mundo. Ele fala ainda que aqueles que sofrem por causa do Evangelho são privilegiados. Parece que soa estranho quando Paulo fala isso. Mas Paulo está dizendo: se vocês estão sofrendo pelo Evangelho, tenham a certeza de que vocês estão no caminho certo.
que vocês estão servindo ao Senhor certo, que o coração de vocês está no lugar certo e os passos de vocês estão na direção certa. Por vezes, em nossas vidas, nós também somos confrontados na nossa fé. Por vezes, talvez pessoas zombam da nossa fé e perguntam, mas por que você acredita num homem que morreu há 2000 anos? Questionam, dizendo que Cristo não passa de um mito, ou que Cristo não passa de um personagem histórico, de que Cristo não ressuscitou, de que Cristo apenas desapareceu. Como o mundo prega, que Jesus não passa apenas de um homem bom, que teve algumas boas práticas. Não é isto. Não é isto que Jesus veio fazer entre nós, apenas praticar boas obras. Mas sim, Ele é o Filho de Deus. É Ele quem garante a nossa salvação. É Ele quem nos dá sentido. É Ele que nos dá a alegria verdadeira. Podemos sair desse mundo sem nada, mas se nós temos a fé em Jesus Cristo, nós temos tudo. Por isso, queridos, alegrem-se no Senhor. Busquem aquilo que de fato faz sentido. Sofram, mas sofram pelo Evangelho. Não sofram por buscar por coisas desse mundo, coisas passageiras. Se vamos lutar por algo, que lutemos por algo que tem validade, por algo que é eterno. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. Ele nos motiva a nos alegrar no Senhor, a permanecermos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Como temos visto o coração do ser humano se esfriando, como temos visto a fé das pessoas sumindo, como temos visto as pessoas se apegando cada vez mais e mais a coisas terrenas. Queridos, que possamos agir de forma diferente, que possamos olhar e ter esta visão que Paulo tem sobre a vida, e de ter a certeza de que viver essa vida sem Cristo não é vivê-la de fato, e de que morrer não é o fim da nossa vida, mas de que viver com Cristo nos traz lucro para a eternidade. Que possamos viver de fato aquilo que Paulo viveu, que possamos ter essa certeza que a nossa fé em Jesus Cristo nos garante algo maravilhoso. Que essa fé em Jesus Cristo possa nos levar a seguir em frente, a amar o próximo, a dar frutos, assim como Jesus nos chamou. Ele disse: eu chamo vocês para que permaneçam comigo e que dê frutos. Eu escolhi vocês para darem frutos. Assim também, aqueles que estão em Cristo podem se alegrar, porque são vitoriosos desde já, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Queridos, que essa palavra possa servir de ânimo, que essa palavra possa servir de combustível também para que possamos continuar essa vida, não desejando a morte, que Deus tire a nossa vida, mas sim desejando a eternidade com Cristo, não desejando permanecer neste mundo a todo custo, mas vivendo neste mundo servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus te abençoe e que guarde essa palavra em nossos corações, que também possamos servi-lo com alegria, testemunhando do seu amor. Amém?
E nesse momento estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero trazer alguns avisos. Lembro que no dia 8 de outubro teremos um encontro paroquial de casais, às 20 horas na comunidade do centro. Também teremos culto no dia 11, às 9h30 da manhã, na comunidade do centro. Também lembro aos pais e padrinhos que desejam fazer o curso batismal. A palestra batismal será no dia 16 de outubro, às 20 horas. Então, se você tem interesse de batizar o seu filho, a sua filha, entre em contato também com a secretária da paróquia. Assim também, lembro que teremos o culto no dia 18, lá na comunidade Fundos Aurora, às 9 horas. E passo também agora para o momento de oração final. Também convido você a estar em oração conosco. Querido Deus, obrigado, Senhor, também por esse tempo de culto. Obrigado porque nós podemos ouvir o Teu Evangelho, podemos ouvir palavras que nos orientam. Também podemos, Senhor, perceber, experimentar que pessoas sofreram pela causa do Evangelho. Pessoas não negaram a sua fé e testemunharam até o último dia das suas vidas o Teu amor, pois experimentaram o quão grande és Tu e quão maravilhosos são os Teus feitos, ó Pai. Obrigado, Senhor, que Tu enviastes o Teu Filho para morrer por nós naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcança, Senhor, e nos abraça. Também que possamos experimentar deste amor, desta graça, dessa misericórdia. Também testemunhar ao nosso próximo aquilo que nós aprendemos aqui. Aquilo que nós experimentamos também na caminhada contigo. Pai, também neste momento oramos pelas dores do nosso mundo, Senhor. Oramos pelas dores do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, das nossas famílias, da nossa igreja, Senhor, que clama também por direção, que clama também por um avivamento, que clama também, Senhor, por dias melhores, Pai. Eu oro, Senhor, também pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, pelas pessoas enfermas da nossa comunidade, Senhor, pelas pessoas também que estão com problemas em seus relacionamentos, ó Pai. Também que possamos, como igreja, abraçar e carregar estas pessoas, também como irmãos na fé. Assim nós somos ensinados, Senhor, também pedimos, dá-nos coragem, Senhor, para sermos desta maneira, para agirmos também conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, também nessa tarefa, nessa difícil caminhada que temos aqui nesse mundo, em viver conforme a Tua vontade, em dizer não para as coisas que o mundo nos oferece, e sim, viver na expectativa também da vida na eternidade contigo, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás uma direção. A nossa vida tem um começo, meio e uma continuidade, Senhor. Obrigado porque nós temos essa esperança na vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, assim como Paulo, assim como tantos outros personagens bíblicos, tiveram a coragem de testemunhar do Evangelho, da salvação, também tiveram coragem de dedicar a sua vida até o último dia. Assim também nós somos chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a permanecer com Ele e a dar frutos. Nós que fomos batizados, lavados também pelo sangue de Jesus, nós também somos chamados a nos alegrar com os feitos do Senhor e também de testemunhar esta alegria. Por isso, alegrem-se no Senhor, testemunhem o amor de Deus também para as outras pessoas. Que possamos ir com a bênção do nosso Senhor, que o nosso Deus te abençoe, que o nosso Deus também te guarde
que o nosso Deus possa derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas e guiar os nossos passos. Amém? Tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana.